Comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Isso aqui é um curso muito especial. Você sabia que existe uma biografia de Deus? Pois é, disso é que trata desse curso. É um curso voltado à maneira como a imagem de Deus foi construída, foi constituída ao longo da história, nos marcos daquelas que são as chamadas as que são chamadas, um minutinho, deixa eu tirar o som, já tirei do retorno, daquelas que são chamadas as religiões abrâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O curso acontece sob a batuta do professor Emílio Gonzalez Ferrin, em parceria com Pedro Lima Vasconcelos. A base do curso é um livro do professor Emílio, A Angústia de Abrão, as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, de 2018, que foi traduzido para o português exatamente pelo nosso professor Pedro Lima Vasconcelos. Estamos na metade do curso. Tivemos 2 aulas, hoje teremos mais uma e ainda na semana que vem mais uma para completar esse ciclo da biografia de Deus. O tema de hoje são os grandes concílios fundantes, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. O concílio de Jâmnia, lá no final do século I, e o concílio de Nicéia, no século IV. Vai ser... Aguenta que vai ser uma aula realmente excepcional, maravilhosa. Deixa eu convocar nossos professores e, na sequência, eu saúdo toda a comunidade que já está chegando por aqui. Vamos lá. Emílio e Pedro, tudo bem com vocês? Tudo bem, encantado. Buenas tardes. Boa tarde, Emílio. Muito bom estar com você. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde a você. Boa tarde, Emílio. Prazer em reencontrá-los virtualmente para essa oportunidade. E, como o Mauro já disse, com certeza a conversa será fogo alto. É isso aí. Bom, nós falamos agora, segunda-feira, 26 de outubro de 2020, ao vivo, às 5 horas, agora 5 horas e 4 minutos. Emílio, em Sevilha, que horas são agora? Ahora mismo 9 horas. 9 horas porque hubo cambio de uso horario por el otoño, así que hemos ganado 1 hora de sueño después de este programa. Estamos sacrificando um pouquinho menos o Emílio, então, 1 hora mais cedo lá em Sevilha, na Espanha toda, na verdade. Bom, deixa eu saudar a classe que já está reunida aqui para a aula. Eliana Gonçalves foi a primeira a chegar, o pessoal chega muito antes. Sabe aquele pessoal que gosta de aula, que chega antes, que estudando a aula anterior? Aqui funciona assim também. A Eliane Gonçalves chegou há mais de 20 minutos aqui. Muito bem-vinda, Eliane. Antônio Inácio Greco, grande amigo, de lá de Santos, grande figura. Ele diz assim: a aula de hoje será deveras interessante. O quanto nós nos dividimos na nossa incapacidade de aceitar nossa diversidade. Ele está se referindo, claro, ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo. Heloísa Bortoli, mandando paz e bem para todo mundo. Marcelo de Mello, mandando abraços aos queridos Mauro, Pedro e Emílio. Hoje curtindo o frio do início do inverno texano. Então, hoje nós temos assim, estamos aqui, Maceió, São Paulo, Sevilha, e aí atravessando lá no hemisfério norte, o oceano, estamos no Texas também. Afonso Bento aqui com a gente, a Marina Alves Silva do Couto, quem mais já chegou aqui para a nossa para a nossa roda de conversa, para essa nossa aula internacional, mais do que nunca. Deixa eu ver aqui. O Pedro Selomar Sen também acompanho e compartilho há mais de 1 ano muitos dos programas desse canal. Hoje é uma das poucas vezes em que veria ao vivo a aula. Puxa vida, moro em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Ronda Alta, Rio Grande do Sul, é a terra da origem do MST, do Movimento do Sem Terra aqui no Brasil. Pedro, muito bem chegado para essa nossa conversa. Nossa conversa não, para a nossa aula. Michele Galvão, consegui chegar ao vivo, que bom. Débora Vasconcelos, é da sua turma, né, Pedro? Minha filha. Pois é. Família, minha filha. Legal, muito bem chegada, Débora. Rosiane Araújo, já tivemos juntos hoje lá no Giro das 11, né, Rosiane? Foi excepcional também. Ela está assistindo de Araucária, no Paraná. Vera Barbosa assiste de São Paulo. A Ninfa Zampronha Barreiros, esperando o meu livro chegar. Já comprou o livro, então,
aí de Emílio com tradução do Pedro. A Leila Crispino, Maria de Lourdes Martinelli, mandando boa tarde dela, Maria Conceição Azevedo, de Feira de Santana, Bahia. Emílio, tem gente do Brasil inteiro aqui assistindo a tua aula. O João Filho, dizendo que será mais uma aula espetacular. Julier, deixa eu ver, tá com algum vazamentozinho aqui de som. Vamos ver se resolve. Julier, também com a gente sempre aqui. O Jadson, Espiritismo com André e Marcelo, também está por aqui. A professora Flor Silva, do canal Sala de Aula. Enfim, pego vocês ao vivo, acompanho tudo, só que com 1 ano de atraso. Amo vocês. Muito bem-vinda, professora Flor Silva. E a Marta Nogueira também acabou de chegar. Bom, sinta-se todos e todas, gente de todo o Brasil, de todo canto do planeta, de fora do planeta, muito bem chegado para essa aula, então, 3ª aula do curso Biografia de Deus. Deixo com você, Pedro, e você, Emílio. Estou abrindo o som de ambos. Vamos lá. Ok. Só esclarecer, o Pedro está com um probleminha de conexão. Então, a imagem dele, vocês vão ver que está um pouquinho borrada. Hoje ele está com um problema de conexão lá em Maceió, mas a voz está perfeita, a gente vai conseguir ouvir a condução dele da aula. Desculpa, Pedro, por favor. Imagina. Obrigado, Mauro. Uma vez mais, um abraço a você, Emílio. Prazer em juntar esse trio novamente. E boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nessa oportunidade. Eu começo, Mauro, fazendo uma confidência que eu não sei se cheguei a comentar com o Emílio na oportunidade, mas quando eu trabalhava na tradução do livro dele, quando eu cheguei nesses capítulos, o meu entusiasmo aumentou muito, porque, enfim, era a oportunidade de tomar contato, ou de retomar contato com muitos assuntos que eu trabalhei durante muito tempo, inclusive você foi uma das minhas vítimas, né, Mauro, lá na Escola Dominicana de Teologia, mas numa ótica muito particular, temas que nos remetem, né, ali nas discussões que fazíamos na Escola de Teologia, à formação do Novo Testamento. Então, Emílio, foi uma oportunidade ímpar de rever esses temas nesta perspectiva que você tem delineado conosco, né, de pensar o surgimento do judaísmo, do cristianismo, do Islã, né, nesse processo simbiótico criativo, né, ao qual você se refere o tempo todo. Né? E devo dizer que isso abriu muitas perspectivas interessantes e desafiadoras. Eu tomo esse nosso encontro de hoje como particularmente importante, seja pelas repercussões que ele certamente tem para o entendimento dos textos do Novo Testamento de maneira mais específica. Então, muita gente que nos acompanha, Emílio, atua como assessor, como assessora de estudos bíblicos dentro e fora da academia. Então, imagino que as reflexões de hoje terão uma incidência toda particular. Por outro lado, Emílio, e com isso já encaminhando aí uma primeira questão a você, o Concílio de Nicéia, né, no ano 325 da nossa era, ele é bastante conhecido, né, do público em geral, se fala muito, se fala, inclusive, de maneira inadequada, atribuindo a ele temas ou questões que ele não tocou. De toda maneira, se trata de um evento conhecido na história antiga pelas pessoas em geral. Já o Concílio de Jamnia, ou de Yabné, ele é menos conhecido. Né? Por outro lado ainda, ambos acontecem distanciados no tempo, 250 anos, mais ou menos, separam um do outro, mas, curiosamente, ambos acontecem sob o impacto
de ações do imperialismo romano. Yabne, um pouco depois da destruição de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 da nossa era, e Niceia, pós 313, pós o decreto constantiniano, né, o conhecido como o Edito de Milão. Então, eu começaria, Emílio, pedindo a você se antes de passarmos as considerações mais amplas, que certamente virão aí na sua exposição, se você poderia situar para o nosso público cada um desses eventos no tempo, na conjuntura, né? E depois a gente trata de relacionar os dois, enfim, para avançar na reflexión. Muy bien. Pues en primer lugar, está muy bien encuadrada la relación que ha hecho entre los dos concilios. Hemos llamado a los dos concilios, pero en realidad solo se llama concilio a Nicea porque es un término concilio que funcionará después en la lógica interna de la política religiosa cristiana y no necesariamente en la judía. El concilio de Jamnia fue inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, por lo tanto se puede entender que es como algo reactivo a un acontecimiento directo y es la reorganización o organización de cómo va a ser la comunidad judía después de haber tenido el enfrentamiento con Roma. Por contraste, el concilio de Nicea es algo mucho más lento. Es cierto que tiene una reacción directa frente a acontecimientos de Roma, pero su significado es mucho más lento, mucho más pausado, porque tiene que ver con una situación seminal, una situación completamente genésica de origen del propio cristianismo, y es si Jesús es ser humano solo o también hijo de Dios. Por lo tanto, podemos decir que lo importante entre Jamnia y Nicea es que hay mucha diversidad de posibles interpretaciones teológicas de cómo ser judío y cómo ser cristiano. Yo siempre empleo la imagen del túnel. Hay un túnel en que dentro del túnel de la historia entran dos religiones y en el año 800 saldrán tres. Los dos grandes acontecimientos que han ocurrido dentro del túnel tienen una datación histórica en Jamnia y en Nicea. ¿De acuerdo? La idea más importante de hoy es que si en esta biografía de Dios estamos siempre planteando que a Dios se le conoce desde la literatura humana, por tanto, Dios es un concepto que existe porque la filosofía, la literatura, el sentido religioso de filosofía y literatura empiezan a escribir qué es lo que está por encima del ser humano, por encima de la vida y de la muerte, qué es lo que le da sentido a la trascendencia. Decía, si es importante la biografía de Dios, si el otro día hablábamos de que los profetas, los fundadores de las religiones, en realidad no son tan importantes en su biografía, pero sí serán importantes después en la hagiografía, la biografía santificada de sus seguidores, lo importante de hoy es que la historia necesita, para escribirse, unos semáforos. Decimos semáforo en portugués sí. Igual, ¿no? Necesita un semáforo cuando en realidad quizá no era tan importante en aquella época. Dicho de otra manera, Nicea y Jamnia son mitos fundacionales de un acontecimiento concreto que yo llamo aquí semáforo. Antes planteabas con mucha inteligencia
que a lo largo de la historia de las religiones es importante el concepto de simbiosis. Simbiosis significa un proceso casi biológico de adaptación de lo que hay en ese momento. Si Júpiter para Roma es el Júpiter Dios Padre, habrá una evolución del concepto de Dios Padre por simbiosis de lo anterior. Si la madre diosa de la tierra tiene un hijo fértil en Egipto, será importante de un modo de simbiosis en la madre de Dios y será importante en la Virgen María. Lo importante hoy no es la simbiosis, sino precisamente lo contrario, la antibiosis. Dicho de otra manera, Yamnia y Nicea no son procesos de unificación, sino de rechazo, de alejamiento, de exclusión. Cuando Mauro saludaba a nuestros alumnos de hoy, había una alumna que decía que, o un alumno, no recuerdo, que era importante tener en cuenta tanta diversidad como hay en el mundo y que era importante estudiar la religión para aceptar la diversidad. Yo creo que también es importante aceptar que al final toda la diversidad no son más que idiomas, lenguas diferentes para hablar exactamente de lo mismo. Dicho de otra manera, la forma puede ser diversa, pero el contenido es igual. En Yamnia y en Nicea se le da forma diferente a lo que perfectamente podía haber sido igual. ¿Qué significado tiene Yamnia? Que para ser judío hay que rechazar otras formas de ser judío y entonces esas formas empezarán a llamarse cristiano. ¿Qué es importante de Nicea? Que a partir de entonces solo hay una forma de ser cristiano y todas esas formas distintas de ser cristiano, en mi opinión, algún día se acabarán llamando Islam. Perdón, que estabas con el micro. Escuta? Ahora. Sim, perfeito. Obrigado, Emílio, por esta síntese muito densa, e vamos tentar agora esmiuçar um pouco, não é, Mauro? Então, eu lhe pediria, Emílio, que você, se possível, situasse mais especificamente Yamnia. Você disse logo ao início que Yamnia, Yabne, há de ser entendida principalmente como uma reação. Acho que essa palavra é muito importante e com isso você, inclusive, estabeleceu uma diferença em relação ao que vai ser Nicéia, apesar das semelhanças, não é, que se encontram entre um evento e outro. Então, quando você fala de Yamnia como reação, e lembrando que semana passada nós estávamos tratando de um processo de ampliação, de globalização, não é, produzida pelo helenismo, e toda uma produção de uma religião de Judá em modalidades gregas, não é? Você falava da importância da Septuaginta, da tradução, da edição, melhor, da edição grega, né, da Bíblia judaica, o lugar de Alexandria, etc. E agora a gente tem Yabne como uma reação. Então, reação a quê? Reação ao helenismo, reação ao cristianismo, você acabava de falar, né? Ou dizer, outras formas de ser judeu, inclusive algumas que vão receber o nome de cristianismo, reação ao desastre, né, produzido com a destruição de Jerusalém. Se você pudesse caracterizar um pouco esta reação que Yamnia representa para o futuro daquilo que será o judaísmo, né? Muy bien.
Después de la destrucción del templo de Jerusalén, de toda Jerusalén, pero sobre todo simbólicamente el templo, el judaísmo pierde un centro, pierde la capitalidad, digamos, significativa y simbólica del judaísmo, porque la clave era una religión templaria, una religión en torno a un templo. En el momento en que ya no hace falta tener templo para ser judío, empieza la fase que se conoce como tabernáculo. La fase tabernacular es Dios en movimiento. Se puede ser judío en cualquier parte del mundo. Ahora bien, después de la destrucción de Jerusalén, hay dos focos muy importantes. Uno será Yamnia y otro será Pella en la Hélade, en Grecia, y en los dos se empieza un proceso de constitución de una ortodoxia. La diferencia entre Pella y Yamnia es que en Pella se empieza a crear un judaísmo en griego sin tanta normatividad como en la Torá, mientras que Yamnia será una reacción contra Pella. Yamnia será una reacción contra ser judío en otro idioma, ser judío sin normas. ¿Cuál es el problema de Yamnia? Que no solo existe Pella, sino que existe Alejandría. Existe un judaísmo cosmopolita helénico que va a ser un genuino problema para crear un judaísmo de base hebrea, de base de normativa de Torá. Por lo tanto, si en el capítulo anterior veíamos que el comercio de almas era un tiempo de cosmopolitismo, de globalización, de religión, el capítulo de hoy es todo lo contrario. Es un capítulo de provincianismo, de reduccionismo. ¿Qué significa Yamnia? Yamnia significa no puede ser judío quien no rece en hebreo. Eso es una innovación. Es, como siempre, la ortodoxia es una innovación. La gente cree que la ortodoxia es aferrarse a los principios del origen, pero no es cierto, porque en aquel momento cualquier judío podía rezar en griego, cualquier judío podía rezar en arameo. Y sin embargo, Yamnia inventa una ortodoxia, inventa una fase de purificación, cuando en realidad lo que está haciendo es una innovación. ¿Qué es Yamnia? Yamnia es la invención del judaísmo tal y como nosotros lo conocemos. Porque el judaísmo anterior a Yamnia se empieza a parecer demasiado a una religión global. Y esa religión global se acabará llamando cristianismo. Porque ni Jesús de Nazaret ni Pablo quisieron crear una religión nueva. Querían crear una purificación del judaísmo, no ser judío por sangre, sino por fe, de tal manera que no hace falta circuncisión, no hace falta una comida, alimentación determinada, no hace falta una lengua primigenia de un texto sagrado, no hace falta la normatividad y la lectura de tantos textos antiguos como era el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, después de la destrucción del templo, no nace una religión, el cristianismo. Nacen dos, el cristianismo y el judaísmo tal y como lo conocemos. Situar, me escuta? Então, situar que tanto Jesus quanto Paulo, que você citou, são anteriores a Jâmnia, né? Por outro lado, os evangelhos, vamos pensar em João, por exemplo, ele já se ressente de alguma maneira desse espírito de Jâmnia, né? Então, entre o tempo de Jesus, de Paulo, e a redação
de textos do Novo Testamento, eu estou pensando particularmente em João, há esse momento absolutamente decisivo. Isso é fundamental para o entendimento de tanta coisa, e particularmente do entendimento da redação de textos do Novo Testamento. Agora, Emílio, se Yabne Jamnia pode ser pensado fundamentalmente em termos de reação, é possível também pensar que a edição hebraica da Bíblia, da Escritura, da Tanakh, é fruto de Jamnia. Podemos dizer assim? Você está de acordo? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De hecho, lo que implica Jamnia es el inicio de una competencia, decíamos competición, de textos sagrados. Es decir, hay que generar la idea de una recuperación del texto para darle el aval, para darle la seriedad de la antigüedad. Pero el texto Tanaj, el texto de la Biblia hebrea, no existía canónicamente en hebreo por completo. Y de hecho, el proceso de canonización de los textos que después serán cristianos, los evangelios, y el proceso de canonización del Tanaj, la Biblia hebrea, son paralelos y son contemporáneos en alguna manera. La Biblia hebrea, cuando se canoniza, incluye libros que todavía son contemporáneos del cristianismo. Quiere decir que la antigüedad del judaísmo es un mito, como la ortodoxia antigua es un mito. El judaísmo hasta ese momento se había basado en la Septuaginta. La Septuaginta era el texto en griego que no incluía algunos libros que después incluirá. Dicho de otra manera, hasta ese momento había habido comercio de almas. A partir de ahora lo que hay es competición de textos. Cada comunidad tiene un texto. Una comunidad tiene un evangelio, otra tiene otro, otra tiene otro. En el año 200 y pico será cuando decidan que hay que unificar los 4 evangelios y dejar fuera otros muchos. Y esos otros muchos, algunos los recupera el judaísmo y otros ni judaísmo ni cristianismo, quedan flotando en un ambiente, a veces en un idioma local, a veces en otro, a veces siríaco, a veces griego, y llegará un momento de la codificación del Corán en que se unifiquen los textos perdidos. Dicho de otra manera, si en Jamnia nacen 2 religiones, judaísmo y cristianismo, en Nicea, y ahora volveremos, lo que surge es también un exclusivismo, decir que no debe ser tan fácil ser cristiano. En mi opinión, los semáforos religiosos siempre son un ejercicio de poder. Hay un grupo, una élite, a la cual le parece que ser judío o ser cristiano es demasiado laxo, demasiado laxo, demasiado fácil, demasiado sencillo. Y hay que imponer una norma, hay que darle una identificación. Y esa identificación es un cúmulo de prohibiciones. Jamnia, en la mentalidad tradicional mítica judea, se asocia a una viña. Se plantea que aquello no fue un concilio en serio, con gente intelectual y con libros, sino un grupo de ancianos, un grupo de viejos hombres sentados debajo de una viña, hablando, y entre ellos recuperaron el verdadero sentido del judaísmo. El mito de la viña de Jamnia o de Yamné implica que para una religión es importantísimo decir que lo que está diciendo hoy no es nuevo,
sino que está limpiando cosas que siempre estuvieron ahí. Cuando, esto lo hemos dicho muchas veces en estas charlas, cuando a lo largo de la historia hay una obsesión por decir que algo es muy antiguo, significa que es completamente nuevo. Micro. Um minuto, Pedro. Como? Um minutinho. Não, eu estou fechando o teu microfone toda vez que o Emílio começa a falar, porque está vazando algum som daí. Ok. Então, ok. eu estou vazando. Só uma observação em relação a essa questão que o Emílio traz, que se a gente vai olhar ao longo da história do cristianismo, e faça um parênteses de fato que não tem nada a ver com a história dele, e ao longo da história das religiões, em geral, todo racha, toda divisão numa religião é porque alguém quer recuperar a origem. Né? Ninguém racha porque quer reformar. Sempre se divide porque você quer voltar à origem. Você considera que aquilo que está acontecendo conspurcou, aquilo desviou-se, não está mais vinculado ao apelo original de uma religião e você quer voltar para a origem. Assim foi ao longo de toda a história do cristianismo. Né? Falo isso como na minha trajetória da vida monástica, né? Que você vai olhar os beneditinos, depois os cistercienses, depois o trapista, é sempre, olha, esse aqui deixou de seguir o original, vamos voltar ao original, né? Acho que é sempre a busca da volta, na verdade, né? Não necessariamente do avanço. Né? E com isso estão inventando, né? E com isso estão inventando. Né? Bem, o que eu dizia naquele momento, Mauro, é que com essa reflexão, entendo que o Emílio respondeu ao nosso amigo aqui, o Fernando Antônio de Rezende, quando ele diz, Emílio, que Jamnia, no fim das contas, determina o nascimento do judaísmo rabínico. É a pergunta que está colocada aí na tela. Podemos ver, então, confirmada aí a questão dele, né? E Niceia? Passamos a Niceia agora, Emílio. Você falava Jabne, reação, Niceia, gênese, origem, um momento novo. Onde é que você situa, então, a diferença, né, entre Jabne e Niceia para caracterizar um como reação e o outro como gênese? Bueno, la primera parte, simplemente en referencia a la pregunta de antes, a la cuestión del judaísmo rabínico. Efectivamente, Jamnia empieza el judaísmo rabínico, pero no necesariamente en Jamnia. Lo que significa Jamnia es un símbolo, pero como sitio, como lugar, no implica nada. No hay una universidad judea en Jamnia desde la cual los rabinos empiezan, no. Pero sí es importante que a partir de ese momento los rabinos empiezan a administrar pensamiento y tradiciones en hebreo. Y será muy importante, por ejemplo, la ciudad de Babilonia, que habíamos hablado de ella en la época de todavía el judaísmo, de la época de Nabucodonosor y Darío y Ciro y los reyes persas. Será importante que en la propia Babilonia empezará el gran comentario hebreo de la Biblia, conocido como la Mishnah. La Mishnah, que es una adaptación al público intelectual de lo que significa la Biblia, en realidad acabará siendo conocido ese gran texto como Mishnah Bavli, que lo que significa es la Mishnah de Babilonia, porque es en Oriente, es en Persia, donde los judíos empiezan a generar una historia dogmática en hebreo, frente a Egipto, que lo está haciendo en griego. Es interesante esto, si esto fuera un curso de historia o de geopolítica de Oriente Medio, el foco de Egipto frente a Irán, del Nilo frente a Tigris y Éufrates y luego el camino
hacia Persia, siempre son los dos factores de enfrentamiento ideológico. Será muy importante, por tanto, tener en cuenta que no solamente hay dos religiones en funcionamiento, judaísmo y cristianismo, sino que cada una de ellas tiene muchas corrientes en aquella época. La parte más importante que hay aquí es reconocer los múltiples cristianismos y los múltiples judaísmos que precisamente Nicea pretende acabar. Porque el sentido histórico de Nicea en el año 325 es terminar con la diversidad. No se soporta la diversidad porque el cristianismo se ha asociado al imperio romano, y hay un solo imperio, una sola ley, y habrá una sola forma de ser cristiano. El cristianismo ya no es una religión, sino que es un sistema religioso. Ya no es una forma de hablar con Dios, sino que es una forma de comportarse para que sepan que hablas con Dios igual que yo. A partir de ese momento, a partir de Nicea, será muy importante que el pecado es igual a delito. Es la primera gran innovación del cristianismo imperial. A partir de ese momento, si tú haces algo malo, no solo vas al infierno, también puedes ir a la cárcel. Eso es lo que implica como inicio de Nicea del cristianismo en tanto que sistema religioso imperial. ¿Cuál es la idea base de Nicea? Pues que gran parte de los cristianos de Oriente Medio y de todo el Mediterráneo, porque a Nicea van delegados de todo el Mediterráneo, incluido de Hispania, cuando lleguen allí tienen que ponerse de acuerdo en el credo, tienen que ponerse de acuerdo en cuál es la figura de Jesús, cómo es Jesús. ¿Por qué? ¿Qué significa históricamente que haya que ponerse de acuerdo en el año 325 en Jesús? Lo que significa es que había muchas formas de considerar a Jesús, sobre todo muchas que pensaban que era solo un hombre, solo un profeta, a veces solo un cuerpo ocupado por un espíritu, a veces dos espíritus dentro de un mismo cuerpo, a veces solo un espíritu sin cuerpo. Por tanto, las cuestiones que se hablan en todo el cristianismo eran preguntas que hoy nos parecen tonterías, que hoy nos parecen banalidades. ¿Sufrió Jesús en la cruz? ¿Era Jesús dueño de sus ropas? ¿Murió Jesús en la cruz? ¿Resucitó? Esas preguntas no son preguntas banales, son preguntas que tienen que ver con la ortodoxia. Y en Nicea se impone una ortodoxia. Lo importante de Nicea es una pregunta que yo siempre lanzo al público. Al terminar el concilio de Nicea, con muchos problemas, de acuerdo, el imperio consigue imponer el credo. Hay solo un Dios, un hijo que murió en la cruz, que es hijo de Dios, pero ser humano a la vez, que murió y resucitó. Y también está el Espíritu Santo. Mi pregunta es, cuando terminó ese concilio, ¿todos aquellos que no estaban de acuerdo siguen siendo cristianos? Esa es la gran pregunta, porque será lo que atraerá algún futuro foco de nueva religión en Oriente Medio. Espera. Ahora vuelve, comienza de nuevo. No había micro. Começo de novo. Perdão. Essa sua última observação, Emílio, em particular, ela é muito iluminadora.
porque ela obriga a pensar para além da institucionalidade, né? Porque Mauro estudou isso, eu estudei, você estudou, tantos que nos acompanham aqui estudaram, né, a sequência dos concílios, não é? Você tem Niceia, depois você tem Constantinopla, você tem Éfeso, você tem Calcedônia. Aliás, para o público que vai ler ou já está lendo o livro de Emílio, o capítulo Os Pecados de Calcedônia é um primor. É um primor. Né? E se costuma pensar, Emílio, estes concílios na definição da lógica da instituição, mas não se pensa isto que você acabou de colocar. E as pessoas que não estavam de acordo? O que foi feito delas? O que foi o dia seguinte delas? O que foi a sequência das vidas dessas pessoas? Tiveram suas existências alteradas? Até onde? Até que ponto? Isso é absolutamente fundamental, não é? Pensar os efeitos para fora da instituição, algo a que não estivemos acostumados no modo tradicional de se fazer a história de eventos como esse, né? Um evento como o Concílio de Niceia. Né? Queria destacar essa sua última consideração como sendo absolutamente fundamental e, obviamente, qual é a correlação que isso estabelece para o que mais tarde, 3, 4 séculos depois, 5 séculos depois, será conhecido como Islã. Mas antes de chegarmos a isso, vamos deixar isso mais para o final da nossa conversa de hoje, antecipando o que vai ser a nossa conversa de semana que vem. Eu queria recuperar aqui, Emílio, uma frase que você cita na edição brasileira, Mauro, está na página 266, Angústia de Abraão. É o momento, Emílio, em que você cita o seu amigo, Rabino Daniel Boyarin, num momento em que ele, Boyarin, assume para si a afirmação de uma estudiosa, algo conhecida cá entre nós, Emílio, não muito conhecida, a Rosemary Rutter, né? E a afirmação da Rutter, que é assumida pelo Boyarin, é de que o século IV, agora é a citação, que eu gostaria que você comentasse. O século IV, Mauro, diz a Rutter, é o primeiro século, tanto para o cristianismo como para o judaísmo. Até aqui, a frase de Rutter assumida por Boyarin. Eu peço que você comente a frase, Emílio, e já acrescento a ela. Seria o quarto século o primeiro século do Islã? Sí y no. Primero sí, porque el Islam no es una innovación. El Islam es la recuperación de todo el espíritu monoteísta que incluía la figura de Jesús, pero solo como hombre. Por lo tanto, sí, sería el primer siglo del Islam, pero no porque el Islam como sistema religioso no tiene perspectiva histórica, no tiene visibilidad histórica hasta el año 800. Igual que el cristianismo tiene visibilidad histórica en el siglo que decía la estudiosa Boyarin, igual que ese cristianismo que tiene visibilidad es ya el sistema, pero no la fe o la creencia previa, el Islam sí está ya aquí, pero no aparecerá como sujeto histórico hasta mucho después. Por eso yo planteo el túnel. El túnel empieza en el año 200. ¿Por qué 200? Porque es cuando un individuo llamado Marcio pretende que el cristianismo no puede incluir los textos judíos en su libro. Y empieza
la obsesión por el canon en tanto que libro. Y esa obsesión se mete en el túnel y saldrá en el año 800, ha atravesado 600 años en un túnel y en vez de 2 religiones salen 3. ¿Por qué es importante para mí el túnel? Porque nada nuevo entra en el túnel que no estuviera ya dentro desde siempre. Por tanto, el Islam no es una novedad, no es un UFO, un extraterrestre, no es algo extraño a la historia. Y siempre nos enseñan el Islam como extraño a la historia. ¿Y por qué planteo también el túnel? Porque todas las religiones oscurecen lo que pudo ocurrir en todos esos años para plantear que todo estuvo claro desde el principio. En el libro planteo los pecados de Calcedonia, porque el Concilio de Calcedonia, que será una reedición de Nicea, intentando volver a poner disciplina, en el año 451, creo que es Calcedonia, en el año 451 todavía hay enfrentamiento. Y en el año 700, las poblaciones de Oriente Medio todavía recuerdan los pecados de Calcedonia, es decir, lo mucho que hubo de guerra entre las comunidades, y plantean que el desastre de Oriente Medio, lo que después se conoce como invasión árabe, pero que para mí es una guerra civil de Oriente Medio, esa guerra civil permanente de Oriente Medio, como no sabes quién la empezó ni cómo puede acabar, solo tiene una explicación: es un castigo de Dios por los pecados de Calcedonia. La población no ve un sujeto histórico nuevo llamado Islam. Lo que ve es violencia doméstica, violencia regional, y sabe que la causa es no haber llegado a un acuerdo. La historia del mundo es la historia del continuo desacuerdo. E neste sentido, Emílio, a palavra concílio acaba sendo a mais inadequada, porque conciliação é justamente o que não acontece. Seguro? Muito bem, muito. Absolutamente, absolutamente. Sim. Essa maneira de ver, Mauro, a história, né, e os impactos que os eventos vão produzindo, né? A mim me surpreendeu enormemente quando eu me defrontei com este título, Os Pecados de Calcedônia, né? Nos manuais de história da igreja cristã, Calcedônia é vista como um momento em que finalmente se alcança a paz tão desejada desde Niceia e que não havia sido conseguida. Quando o que a gente verifica, né, na medida em que olha outras fontes e busca a pluralidade das expressões culturais, sociais, é que a cada concílio destes, Constantinopla, Éfeso, há o chamado também, não é, Emílio? O latrocínio de Éfeso, né, 2 anos antes de Calcedônia. O que mais esses concílios fizeram foi multiplicar as discórdias, né, e aumentar a potencialidade dos conflitos, né? E com isso, Emílio, você já nos antecipa, e eu quero deixar isso claro, inclusive para convocar a nossa turma já para a semana que vem, né? Você já nos antecipa o ponto de chegada deste percurso da biografia de Deus que você nos propõe, que é o passo ou o ponto representado pelo Islã e pelo Corão. Mas eu te coloco uma pergunta, já apontando nesta direção.
assim como como Jâmnia, de Jâmnia não nasce uma religião, mas nascem duas, não é como você disse? Assim como Niceia, ele é o primeiro século para o cristianismo, mas o é de alguma maneira também para o judaísmo, né? Aí, nessa linha falava o Daniel Boyarin. Eu lhe pergunto se Bagdá 762 joga um papel semelhante, comparável, se é possível estabelecer alguma conexão com estes outros dois eventos sobre os quais nós nos debruçamos aquí. Muy bien, pues Bagdad es una ciudad griega en su estructura arquitectónica, porque es una polis redonda con 4 puertas que corresponden a los 2 axis romanos de siempre. Por lo tanto, es una ciudad imperial al estilo de siempre de Oriente Medio, que se pone un primer ladrillo, se pone el principio de la construcción en el año 762 y que funcionará ya como ciudad, es decir, como institución de comercio, de convivencia, de enseñanza, de estudio, en torno al año 800. En ese momento hay una decisión probablemente popular, probablemente relacionada con el nuevo poder, de cuál va a ser el idioma administrativo de esta ciudad. Y el idioma será el árabe. Bagdad es la primera ciudad del Imperio Romano y el Imperio Persa, porque está exactamente en la confluencia de los dos imperios, donde se unen el Tigris y el Éufrates. Es una ciudad importantísima en lo comercial. Es la primera ciudad que decide que su lengua culta es el árabe. Y a la pregunta de ¿y nosotros por qué hablamos árabe y nosotros quiénes somos? Esa pregunta tendrá una respuesta que genera el nacimiento institucional de un sistema religioso. Porque la explicación de por qué estamos aquí es porque habíamos invadido todo Oriente Medio. La explicación de por qué hablamos árabe es porque Dios habla árabe. Y la explicación a por qué sabemos esto es un libro que entonces será puesto por escrito llamado el Corán. Y lo que no esté en el Corán estará en otros muchos libros que se van poniendo por escrito en árabe. Dicho de otra manera, los árabes no invaden Bagdad, sino que Bagdad se arabiza. Oriente Medio no es invadida por unos extraterrestres llamados árabes, sino que todo el conflicto teológico de Oriente Medio, 1000 formas de ser judío, 1000 formas de ser cristiano, algunos todavía paganos, todo eso en una o dos generaciones se empieza a expresar en lengua árabe. Y hay una apariencia histórica de alien, pero la realidad es que viene desde dentro. La historia se basa siempre en lo que yo llamo en ese libro narración retrospectiva, porque hoy estoy explicando lo que pasó hace 10 años. ¿Y por qué lo explico hoy? Porque nadie sabe lo que pasó hace 10 años, pero hoy necesito ofrecer política e ideológicamente una interpretación del pasado. Esa es la realidad. Entonces, Bagdad para mí es el arranque del sistema religioso del Islam. Pero el Islam como religión siempre estuvo ahí. En el Corán, el Islam empieza con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el Islam es un retorno a la consideración del único Dios, sin tanta gente en medio, sin hijos, por ejemplo, que hay una contaminación del mundo helénico, romano, egipcio, en esos dioses teniendo hijos.
Por tanto, ¿qué es el Islam? La gran simplificación, el mínimo común denominador de todas las formas posibles de ser monoteísmo. Y se hizo en árabe y por eso parece tan extraño. Perfeito. E com isso, Mauro, nós já temos antecipado uma síntese, um trailer, um script prévio ao que deverá ser o nosso encontro da semana que vem. Mas eu quero destacar aqui como é que, na medida em que nós olhamos o processo na sua longa duração, né, a passagem para o Islã praticamente não se nota, porque, na verdade, o Islã já está lá, já estava lá, né? E nós aprendemos sempre, desde sempre, a estabelecer uma cisão, né, no meio deste mundo, colocando de um lado o judaísmo e cristianismo e de outro lado, né, Islã. Na medida em que a gente pensa o processo de maneira simbiótica, pensando nessa perspectiva da narração retrospectiva a que o Emílio se referiu agora há pouco, então nós vamos percebendo com fluidez e sem maior dificuldade, não é, como é que tudo isso, na verdade, faz parte de um processo extremamente complexo que fica muito bem ilustrado pela imagem do túnel. Isso é um dos grandes achados, a meu ver, do trabalho de Emílio, expresso nesse livro. E, enfim, está na nossa hora já, enfim. Sim. Não, outro aspecto, né, Pedro e Emílio, eu acho muito interessante. Gente, esse país aqui, não lá o do Emílio, esse nosso aqui, tem 500 anos de história. Nós estamos falando de um processo que demorou 800. Então, há uma dimensão também de transições e rompimentos e elaborações e nascimentos e surgimentos que, para a nossa visão tão imediatista, vai ficando meio que imperceptível, mas está tudo sendo cozido ali, né, Emílio? O tempo inteiro, o caldeirão está aceso e a sopa está ali, né? 800 anos, né? Sabes que hay una anécdota muy interesante. Cuando la Revolución Soviética, preguntaban a algunos intelectuales soviéticos, ¿tú crees que la revolución tiene sentido? Porque la Revolución Francesa no llevó a nada. Y decían los soviéticos, espérate, espérate. Como diciendo que la Revolución Francesa todavía tiene que llegar a alguna parte. La historia es siempre una secuencia de nuevos comienzos. Todo está comenzando siempre en todo momento. Pero nosotros, cuando la escribimos, es como hacer una fotografía. Hacemos una foto fija y eso suele ser en contra del verdadero mecanismo de la historia, que es el movimiento lento. Tá bem, fantástica aula. Terceira aula do professor Emílio Ferrin, com Pedro Lima Vasconcelos na condução, como grande tradutor de Emílio aqui para o português, sobre a biografia de Deus. Próxima segunda-feira, na Pós-TV, ou no Paz e Bem, com retransmissão na terça-feira, a partir das 5 ou 5h30 da manhã, no canal, na Pós-TV 247, a quarta e última aula do curso A Biografia de Deus. É isso, né, Pedro e Emílio? Tá bom assim por hoje? Muchas gracias, muito obrigado, um prazer. Pedro? Da minha parte também, um grande abraço, Emílio, um bom descanso, boa semana aí para você na Europa. Obrigado, Mauro, obrigado a quem nos acompanhou. Uma boa semana por aqui também. Paz e bem. Paz e bem, querida amiga. Até lá. Tchau. Obrigado, Emílio. Obrigado, Pedro. Valeu. Paz e bem.